Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com MM Isidoro. Aê, finalmente! Olá, muito obrigado, finalmente. Mabê, pelo convite, por Sim. estar aqui. Tô animada que a gente tem, assim, uns causos bem impactantes aqui nesse episódio. Tô animado também pra... que a gente ainda vai ouvir. E antes da gente entrar nisso, eu já queria dizer primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Acho que vai ser muito especial. A gente conhece há um tempinho já, Há um tempo já, né? Há uns anos. Desde quando o mundo do podcast era só mato, a gente já tava lá. Eu tava lá adentrando. Então, achei muito legal. E a gente ainda a gente se encontrou pessoalmente recentemente. Então, tá assim, Tá no universo, era pra acontecer. Era pra acontecer. Vem cá, estou sabendo que porque você sempre tá metido com alguma coisa, né? Pois é, eu tenho essa mania. É o meu traço tóxico, tá metido com alguma coisa sempre. Tem sempre algum projeto, alguma coisa. E eu sei que você tá na direção de um Audible Original. Isso. Né, que ele é chamado Angola Janga. Isso aí. E eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto. Então, Angola Janga é um projeto, uma audiosérie, né? Ou uma experiência imersiva em áudio da Audible. Que é uma série sobre a história de Palmares, sobre Zumbi dos Palmares, Dandara, especificamente de um personagem que a gente aprende na aula de história ali, que é o Antônio Soares, que é uma pessoa escravizada, que foge, chega em Palmares, e ele, na história real, ele trai zumbi, né? É a pessoa que fala pros portugueses onde zumbi tá e faz Palmares cair. Só que nessa história a gente descobre o porquê isso aconteceu, como ele tava. E é baseado numa HQ do Marcelo de Salete, que ganhou o prêmio Jabuti, um livro super, super renomado. O que fez ser mais divertido e complexo ao mesmo tempo, né? De como é que a gente joga pro áudio uma obra que é quase 100% imagem, quase não tem diálogo. Então foi uma brincadeira bem massa. E é uma produção da Viola Davis também. Então a gente tem... Chique. Pois é, aqui a gente, né? Tamo Viola, aqui, minha amiga. Caso assim? Bizarro, Viola Davis, só lugar premium. Um passo da Viola Davis. só lugar premium. E aí é o primeiro projeto da chefinha Viola aqui no Brasil, da produtora dela, em parceria com a Audible. E é muito legal ver, né? Então a gente tentou fazer algo muito, muito hollywoodiano, épico, grandão, com batalhas e sons e aventura. Então é bem legal ver tanto Audible quanto Viola apostando na nossa história aqui. E eu me diverti horrores fazendo. Ai, que foda. E você... Eu não sei, assim, o quanto você pode contar. Se você não puder, você fala. Mas, tipo, são quantos episódios? Como é que é isso? Uma série curta. Se não me engano, são 10 episódios ali. Seus 20 minutos, meia hora cada um. E a gente fala de alguns anos da história de Palmares, assim. Então é desde o momento que o Soares chega até a queda, quando o Palmares acaba. E é muito legal que a gente consegue trabalhar, porque Palmares a gente acha que era muito preta, né? Que era só os escravizados. Mas não, Palmares chegou a ser a segunda ou terceira maior cidade brasileira na época, de população. Era maior que muita capital. E aí, por causa disso, era cosmopolita no sentido que dava pra ser na época em que tinha indígena, tinha pessoas brancas, tinham católicos, tinha uma porrada de gente morando ali. Então é um elenco enorme. Acho que tem mais de 20 pessoas no elenco. Acontece muita coisa. Aparece muitos casos bizarros e entidades, assim, de personagens da religião de matriz africana, de entidades da floresta, da cosmovisão indígena. Então a gente trabalha num lugar também do sobrenatural, assim, porque tá muito conectado, né? A gente tava até falando aqui antes. O Brasil é isso, né? A gente empresta um pouquinho da floresta, um pouquinho de Jesus, um pouquinho... Vai pegando um pouquinho dos orixás do Orum. Então essa história muito representa o Brasil nesse lugar. Então quando você ouve, assim, você é jogado pra dentro desse mundo. E como é que foi dirigir, assim, esse projeto? Porque ele pareceu bem desafiador, né? Porque você tá contando uma parte muito da nossa cultura, mas também é uma história que... Acho que tem muita originalidade, né? A forma como que tá trazendo e contando essas coisas. Exato. Eu me senti muito como... A gente tem um narrador na história, que é o Faragi, que é feito pelo Luiz Miranda.
grande ator brasileiro que tá no Auto Compadecida, tal. Ele, no Auto 2, né, no filme agora. E o Paulo Duarte, a Gautier Lee, o André Mídio que escreveram. A Gautier, musa. A gente fez a gente conseguiu achar um formato que é muito interessante. Foi exatamente como eu me senti, assim. Porque o Faraji, ele é um griot. Um griot é um contador de histórias. E aí esse griot, ele tá contando a história para um outro quilombo que tá passando por um ataque 50 anos depois do que Palmares caiu. Então ele tá ali contando, então a série começa com ele gritando, o zumbi morreu. E é por isso que estamos aqui pra gente saber por que ele morreu e por que ele demorou pra morrer pra gente lutar igual ele, assim. Então dirigir foi muito especial, assim, de ir pra um estúdio, de ter um elenco tão diverso, de ter pessoas pretas sendo heróis, principalmente, assim, um lugar de... A gente tá contando a história... Curiosamente, a gente lançou a série no 20 de novembro, que era o dia do Orgulho Negro, e o presidente Lula fez ser o dia de Zumbi de Palmares. Então, é o primeiro feriado feito pra uma pessoa negra na história do Brasil. E a gente, curiosamente, é o nosso personagem principal. Então, a gente lançou o podcast no dia 20... E foi muito especial nesse lugar, assim, de tipo, eu já trabalhei em filme já dirigi filme de terror, sci-fi indígena, uma porrada de outros projetos, assim, mas eu nunca tinha colocado muito pessoas como eu como heróis, e heróis nos filmes que fizeram fazer cinema ou fazer contar história, sabe? De ser um épico, aventura, de estar no meio da floresta, e é canhão, e é entidade, e é efeito especial, uma porrada de coisa. Então fez a gente voltar a ser criança de 10 anos de novo, assim, às vezes eu tava lá e eu ficava fingindo que eu tava dando porrada no vilão, porque ele tinha que atuar e fazer né, os barulhos. E então a gente fez foi uma gravação super divertida, assim, super emotiva ao mesmo tempo, porque é uma história emotiva, né? E é muito louco isso, porque como a gente tá falando de algo que você dá pra ouvir só, né, você não tem a imagem, até você falou da dificuldade de passar... tudo precisa ser feito. Então, por exemplo, se você tá andando, tudo tem que ser demonstrado com efeitos sonoros, né? Exatamente. Existe uma interpretação muito forte também que a pessoa precisa ter pra poder passar uma ação, pra poder passar um momento. Exato. Eu sempre falo pros atores, assim, se o ator acha que ele tá exagerado, se ele acha que ele tá exagerado, ele tá errado, ele tem que ter certeza. Porque isso quer dizer que eu tô passando. Porque tem uma parada que é quase poética, mas é uma das coisas que eu gosto muito de dirigir audiosérie, que é eu tô trabalhando com o maior orçamento de efeito especial que posso trabalhar, que é a imaginação das pessoas. Sim. Então, quando eu falo, vou fazer um truque de mágica aqui pra gente, que é um elefante rosa dançando balé. Sim. Eu imaginei um, você imaginou outro, todos os ouvintes que estão ouvindo aqui imaginaram outro, mas cada um imaginou o seu. Sim. E isso faz a história ficar nossa. Então a história se encontra no meio do lugar entre o que eu dirigi, o que foi escrito, o que o ator atuou, o que você ouviu, cria uma história nova. Então o meu trabalho muitas vezes é te dar as ferramentas pra você imaginar essa coisa, assim. Então eu não tô dando resposta, eu tô fazendo muito mais umas perguntas, assim, de tipo, esse canhão. Se você viu filme francês, é aquele canhão. Se você jogou videogame, sci-fi... É outro canhão e tá tudo certo. Exatamente. E você participou de um episódio que é Criando um Original Audible, né? Que tá disponível gratuitamente pra todo mundo. Exatamente. Você falou lá sobre a preparação de elenco, né? Direção da audiosérie e tal. Então, você também atua na parte da preparação do elenco? Sim, porque aqui no Brasil, a gente não teve tanto uma tradição de radionovela. Não continuou, né? Em países como Inglaterra, especificamente e tal. Aos países de colonização inglesa, a BBC faz há 70, 100 anos radiosérie e tal. Aqui a gente não teve. Então aqui a gente foi pra novela, a gente foi pra TV, a gente foi pra um outro lugar. Então quando eu pego um ator, que seja um ator conhecido ou não, a gente tem que fazer ele chegar nesse lugar de contar o caos. Porque no áudio eu só tenho a verdade pra usar. Né? Como a gente tava falando, eu tenho que falar com você e eu não posso mentir. Porque se você mentir, você vai falar, não, tá errado isso aqui. Então, quase sempre o mesmo tempo de gravação é o tempo que eu gasto com preparação de elenco. Pra galera chegar nesse lugar junto, assim. Pra quando a gente estiver no estúdio é só diversão. Ainda mais que eu gosto de gravar
corrido, com todo o elenco junto. Então é legal o elenco se conhecer. A gente. Tem um entrosamento. Né? Entrosamento, porque é um olhando pro outro. Então é um teatrão, assim. É bem um exercício de teatro. E é isso, a gente tem que imaginar, a gente junto coletivamente ali tem que imaginar que a gente tá na floresta. Aí corta, tamo dentro de uma cabana. Aí corta, tamo tomando banho na cachoeira. Aí corta, tem um Exu, um orixá gigante atrás da gente. Corta. Então é isso, sabe? Cada cena a gente tem. Então eu gosto de fazer muito essa preparação nesse tempo pra poder dirigir. Tanto que eu dirijo de olho fechado, de costas, eu não posso olhar pra ator. Você vê dirigindo, parece que eu sou o Chico Xavier, assim, sabe? Com a mão, com a mão na testa. Rituais, assim. Ah, tem alguns, sim. Eu quase sempre faço parte da preparação. Eu tenho uma preparadora, nesse foi a Mel Mariá, que fez todos os meus audiodramas. E aí a gente tem umas coisas muito de físico, assim, pra gente chegar na mesma vibe. Então quase sempre eu faço os exercícios, alguns exercícios com os atores, pra gente ficar exposto, pra ele falar, ó, eu sei coisas sobre você sabe coisas sobre eu, sobre mim. A gente tá aqui exposto, bora lá. Confiou. E aí, quando a gente vai começar, a gente faz uns barulhos, balança o corpo, fica fazendo uns barulhão, assim, pra todo mundo se entregar. Se entregar e ao mesmo tempo a gente ficar junto, assim, porque chega uma hora, tá cada um fazendo um barulho, e aí do nada todo mundo fazendo o mesmo barulho. A gente é meio que sinca, sabe? Aí quando eu ouço que sincou, aí eu falo, beleza, a gente pode começar. Aí mesmo que seja uma cena muito acelerada, a gente chega nesse lugar pra subir depois, sabe? Porque nesse tem corrida, tem luta, tem duelo. Então os caras estão lá se matando, mas antes a gente tava fazendo os barulhos. Todo mundo junto. E aí tem isso, mas assim, dirigir de olho fechado pra mim é o maior. Porque o ator rouba, né? O ator é safado, ator e atriz é safada. E aí eu olho pra eles estão fazendo uns carão, estão usando o corpo, estão se movendo e tal, mas às vezes a voz não entregou. E eu só preciso da voz. Então eu peço pra preparadora de elenco, assistente de direção, falar, ó, lê o roteiro, vê lá. Eu não posso ver nada, eu só tô aqui no áudio. Se ele falar uma fala errada, a gente muda. Mas o negócio é entregar. Nossa, total. Deve ser um exercício até cansativo depois, né? Nossa, muito. De entrega, assim. Muito. E eu que vim do cinema, assim, tem uma... É muito igual e muito diferente, né? Porque o cinema é isso, eu tenho que preparar. Se aqui a gente tem as câmeras à nossa volta, se a gente errou no meio de uma fala, às vezes tem que voltar a fala inteira pra poder dar corte. Ali não. Ali a gente tá a gente coletivamente decidiu estar naquele lugar, imageticamente, né, na imaginação, e aí eu falo às vezes só me dá essa palavra. Me dá esse lugar. Então é muito louco pra mim, assim, porque quando eu ouço pronto, quando está pronto, pra mim é só as pessoas ouvindo o que eu estou ouvindo há meses. Então quando eu tô dirigindo, a gente tá aqui, eu tô de olho fechado. E a gente tá caminhando na floresta e estamos só falando, eu tô ouvindo a floresta. Você consegue ouvir. Eu tô ouvindo a trilha sonora, eu tô ouvindo. Então às vezes eu falo, não, aqui ó, aqui vai subir o somzinho de uma coruja, então eu preciso o som daquela voz ser um pouquinho mais alta pra ficar em cima da coruja. Então eu preciso daquela voz. E aí quando as pessoas ouvem, tem até uma crítica na Audible, um comentário de alguém que ouviu, que eu acho ótimo. Trabalho técnico impecável, fiquei muito imerso, mesmo sendo ator da obra, me surpreendi. Eu falei, meu Deus! Maravilhoso, ele participou. Ótimo, ele participou, tava lá e tava meio que só comprou a brincadeira, assim, falou, bora lá. E aí ele ouviu pronto e falou, nossa, não é que ficou bom mesmo? E que escreveu isso, né? Que foda. Então, assim, se isso não é um selo que a gente fez alguma coisa certa. Nossa, porque a pessoa tava lá e aí ela teve esse ímpeto de escrever sobre isso, né? Mas é uma história que eu acho muito massa e muito importante, assim, porque normalmente a gente aprende história brasileira de uma maneira muito chata. Sim. Né? Normalmente é chato, normalmente na escola, né? Escola, ou até os filmes e tal, tem um tom mais didático. Isso quando fala a verdade, né? Exatamente. Às vezes que a gente conhece uma história e depois a gente fala, parece que não foi bem assim. Que é o ponto de vista de alguém que, né, que talvez ou não estava lá, ou muito tempo depois. Até Palmares mesmo. Por exemplo, Palmares a gente teve umas escolhas que é muito provavelmente Dandara, que é muito importante, talvez ela não existiu lá em 1600 e pouco, quando aconteceu Palmares. Ela as primeiras vezes que a gente acha Dandara na história é uma peça de teatro do começo do século passado, do século XX.
que alguém representou as mulheres que estavam ali nessa figura de Dandara. Mas hoje ela é historicamente importantíssima. Sim. Só que ela talvez não existiu, então a gente tem que tomar uma decisão. A gente tinha que tomar uma decisão. Quase ninguém falava português no Brasil naquela época. A galera falava em Engatu, que é o tupi. Não andar. Então a gente teve que falar. A gente dá uma de Hollywood, onde não importa o país que você tá, a galera tá falando inglês. E aí, se eles estão ali, eles estão com sotaque, não estão. E aí tem um personagem só que é o vilãozão, um dos vilãozões, tem muito vilão. Tal qual a história do Brasil, tem muito vilão, colou aqui. Mas é um vilão, ele é um personagem que ele fala em Engatu. E é muito importante o personagem. Aí eu achei um ator indígena que falava tupi. E aí ele veio falar, então ele tá falando tupi na série, assim. E a ideia é essa, não saber o que ele tá falando, mas morrer de medo dele. Tal qual a galera ali na hora tava passando. Porque é importante pra um vilão ali, né? Porque se vê um português de Portugal e você vê um cara que sai do Benin e o cara olha pra ele, você tem medo. O cara com um cano de metal que cospe fogo. Então esse cara é igual, sabe? Então assim, a gente fez algumas escolhas muito massa, tal qual Hollywood, assim. Então por isso que eu falei, eu me senti muito em Hollywood em muitos momentos. Porque era além do elenco, da ação, tinha essas decisões que a gente não tá acostumado a tomar na produção cultural brasileira, assim, de tipo, tudo bem de falar em português isso aqui? Não, tudo bem. É legal vocês tiveram essa liberdade, né? É importante porque a gente tá falando de um projeto da Viola Davis e, obviamente, imagino que ela seja aberta a isso, mas muitas vezes, às vezes as pessoas de fora, né? Porque ela, querendo ou não tem a cultura brasileira. Às vezes a pessoa de fora quer forçar, né? Uma coisa, não, mas isso aqui tem que ser feito assim e tal. Exato, então, acho que essa parceria de Viola, do pessoal da Axé ali. Aí o Guilherme Pinheiro, o pessoal da Ampere, que ajudou a produzir aqui no Brasil com a Axé e a Audible, assim, eram reuniões muito, muito fortes nisso, assim, de o quanto é importante, tem sempre um Obá, um Baba, né, que é um pai de santo ali no meio, então tem o Baba ali de Palmares, e aí o quanto ele fala em Yorubá, o quanto ele não fala, que tipo de Yorubá que ele fala, porque é diferente, sabe? Sim. Então tinham escolhas assim, que em muitos projetos que eu fiz, às vezes eram jogados. Sim. Né? De tipo, vai lá, é isso. É um macumbeiro, acabou. Aqui não, aqui a gente tava, tipo, e deu sorte, assim, de ter roteiristas pretos, como o Gautier e o André, o elenco, tá? Então a gente mesmo ficava sempre se observando, assim, de talvez vale pra ir pra cá. Então eu tinha dúvida de como falar Yorubá, mandava pra alguns amigos. Ou muita gente ali era da Umbanda, do Candomblé e já sabia. Então assim, foi bem especial, assim, esse momento. E lindo, assim, teve momentos que quando eu olhava tava todo mundo chorando, assim, dentro do estúdio. Eu tinha que parar, tomar uma água, um abraço coletivo, sabe? Bem hippie, parece assim. Parece sido bem emocionante, acho que é isso, né? Foi, e é um processo bem especial, assim, porque da produção até agora, a gente aqui fazendo a promoção do projeto, igual eu tô aqui com você, é um lugar que a gente não costuma estar, né? Então a gente foi pra CCXP, num painel. E aí tá num painel da CCXP falando de zumbi, com o nosso elenco, com pessoas pretas, com pessoas macumbeiras e tal, e falando de uma coisa que é nossa verdade, desse tamanho, nesse lugar, é muito raro, assim, a gente conta nos dedos outros projetos que tiveram essa oportunidade. Então agradeço muito a Audible por acreditar na gente, acreditar nesse projeto e dar esses recursos que a gente precisa, né? Porque é isso, pra gente entender esse país tão gigante. É só assim, né? Exatamente. Acho que é dar espaço, dar liberdade, né? Ter essa possibilidade de estar trocando com as pessoas pra fazer uma coisa de verdade. Senão, é aquilo, vai fazer só mais um projeto que as pessoas vão ouvir e talvez não se sintam tão imersas como o próprio autor se sentiu. Exato, e no final é sobre isso, no final é sobre afeto. Eu posso contar uma puta história massa, mas se você não se importar pelas pessoas, tipo, é igual seus casos aqui, se a gente não der risada, se a gente não ficar pressionado, se a gente ficar com medo, não adianta nada, acabou. Nenhuma, né? Então se eu não fizer se a gente coletivamente ali na produção não fizer você sentir emoção, acabou. Então você tem que se apaixonar quando o Soares se apaixona, você tem que ter medo quando ele tá com medo, você tem que estar feliz quando ele tá feliz. E às vezes é raro pessoas como o Soares, historicamente no Brasil, estarem felizes, estarem apaixonadas, estarem... A gente tá só ali sofrendo. Então pra mim as cenas que eu mais gosto são essas.
o chavequinho, quando nasce criança. São as cenas do dia a dia, assim. Sim. Que são cenas que quase sempre a gente não teria se fosse um filme, se fosse qualquer outro tipo de produção. Que eu me vejo ali, eu falo, pô, que massa, isso, né? Eu sou um guerreiro, tô lá, mas é um dia normal. Vi a gatinha ali, ela tá com boy lixo, vou lá vou trocar uma ideia. Vou trocar uma ideia, porque, mano, né? Sabemos onde pode parar isso aí. Então é isso. Original Audible, Angola Janga. E a galera já pode aí ter acesso e contar aí depois o que acharam. Exatamente, quero muito saber a galera Exatamente. No final do episódio a gente tem um momento de indicação. Nossa indicação vai ser isso mesmo. Mas aí a gente volta. Já é um spoiler, né? Já é um pra vocês grande não surpreenderem spoiler. tanto quando a gente chegar lá. Exatamente. E agora, bora pros casos. Vamos, vim aqui mais pra isso do que… E antes, na verdade… Audible, aqui, e, na verdade, antes dos causos, a gente tem o nosso Jornal Bizarro. Mulher fotografa espírito e afirma que ele quer ser seu amigo. Ô, louco. Então vamos ver. Eu tô precisando de um desse, às vezes. Né? Às vezes, né, a gente sente uma falta. Essa história é de 2016. Não sei em que acreditar mais. Olho pras fotos e realmente vejo uma menina. Já faz quase 3 anos que Hannah Butler tem uma amiga um tanto quanto inusitada. Na época, ela tirou uma foto de um suposto espírito, no caso uma garotinha, que tinha cabelos escuros e usava um vestido durante uma caminhada por um parque na região de Hasley, no Reino Unido. Ah, tinha muita cara de ser história inglesa. Tinha que ser. Tinha muita cara. E agora ela continua recebendo a visita da menina, em pensamentos e sonhos, apesar de viver a mais de 300 quilômetros do local da foto. Minha amiga queria muito fazer uma caminhada em busca de fantasmas. Eu fui só pra me divertir. Um guia mostrou umas árvores e disse que uma garota costumava aparecer ali esperando pelo pai. Aí então ela procurou, né? Ela procurou. Você tá ali sem fazer nada. Longe de culpar a vítima, mas ela tá procurando. Um país com a comida tão ruim como eles têm, tem que ter procurar outro caminho. Uma festa ali de algum jeito. Tirei a foto, mas só depois que vi que era uma menina na foto. Mostrei pro resto do grupo e todos começaram a gritar. Eu chorei e queria ir embora. E segundo a mulher, o espírito não sai mais da cabeça dela e aparece frequentemente em seus sonhos. Ô, louco. O cara é a criança obsessora. É, obsessora. Porque ela tirou uma foto, aí a criança apareceu na foto, beleza. Aí a criança ficou ali. Mas e a parte do amigo? É ela que é sozinha e acha que é obsessora? Eu acho que ela quis dizer que, tipo, a criança tá lá perseguindo ela pra ser amiga dela. Que loucura! Porque eu também achei que faltou a parte do amigo. Acho que ela faltou a parte do amigo, né? Exatamente. Ela tá sendo otimista demais ou solitária demais. De falar, acho que ela é um pouco carente. Exato. Ela, tipo assim, não, acho que ela quer ser minha amiga. É que se não fosse de 16, ia falar que assistiu Bebê Rena, né? E tava ali falando. Exato, tá confundindo as coisas. Tá confundindo as coisas. Isso aí é outro nome, amiga. Isso aí é um relacionamento abusivo com uma criança espírito. Acho que a criança tem que dar uma… Você eu tenho uns padres amigos aí, vou mandar. Eu tenho uns pais de santo, uns padres são amigos, tem que procurar uma ajuda aí, gata. Porque assim, não dá pra ficar vendo essa criança no sonho, não. E vai falar com alguém, né? Porque se você, qualquer pessoa que que prende em você é seu amigo, calma lá. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu pulei uma parte. Ah, tá. Olha só, o erro foi meu. Ó, no dia seguinte, eles voltaram ao local e fizeram o famoso jogo do copo. Aí, de novo, estão pedindo. Tá. E perguntaram se a garotinha queria ser amiga de Hannah. E o copo deslizou pra sim. Então foi isso. Mas mesmo assim, será que a Hannah queria ser amiga? Mas aquela coisa, pra que foi perguntar se queria ser amiga? Você tava pedindo, né? Você tava pedindo, Você implorou, Hannah. Eu acho que eu não vou… Eu tô aqui com a garotinha. Exatamente, mas a garotinha tava tranquila na árvore. Suave. Foram encher o saco dela, tirar foto. Depois fizeram a brincadeira do copo. Foram perturbar a menina. Aí a menina quis ser amiga dela e ela tá reclamando. Exatamente, né? Você tá ali suavão no mato, ali, né? Eu amo tá com um Chico Bento do inglês do outro mundo. E aí você fica ali suave. Pô. Em segundos, eu amo que a gente tá agora do lado da espírita. Então, assim, estamos com a criança, estamos Mas com como você. informação é importante, né? Se educar, tá aí. Não saiam da escola, crianças. Aí, ó. Porque olha a importância. A informação, ó. Eu simplesmente rupiei uma parte importantíssima, meti uma fake news. Entendeu? A gente já aprendeu a rir no ao vivo. Bom, agora começando os casos de verdade. O primeiro, eu vou ler, que é o Caixinha Sussurrante. Oi, Mabê, oi, Isidoro, tudo bem? Me chamo Carolina, queria compartilhar um dos muitos casos bizarros que já aconteceram comigo.
Aí, de novo, né? Aquilo que eu sempre falo, de pessoa que já tá numa família com um médium e tal. Desde muito nova, sempre tive uma espécie de sexto sentido. Sensações estranhas, pressentimentos, como se algo estivesse tentando me avisar do que estava por vir. Normalmente, esses momentos estão ligados à morte. Minha mãe sempre diz que sou médium, mas nunca quis explorar isso. A ideia de abrir a porta por outro lado é algo que me deixa apavorada. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos. Mas ainda hoje consigo lembrar como se fosse ontem. Na época eu morava com a minha mãe, que tinha sido criada pela minha bisavó. Eu não tive muito contato com a bisa, mas nos últimos meses da sua vida, por conta de um câncer, minha mãe e eu cuidamos dela até o dia que ela faleceu. Curiosamente, isso aconteceu no meu aniversário de 7 anos. 2 anos depois, numa noite qualquer, encontrei minha mãe chorando muito em seu quarto. Não me lembro o porquê dela estar tão abalada, mas parecia algo sério. Eu, sendo criança, queria ajudar. Na minha cabeça, o mais lógico era pedir ajuda à única pessoa que eu achava que podia fazer algo, a minha bisa. Não me pergunte a razão, mas na hora fazia sentido pra mim. O nome da bisa dela era Hannah, me diz isso. Seria perfeito. Fechei os olhos e mentalizei com toda a força. Bisa, onde quer que você esteja, por favor, acalme minha mãe. Então, aconteceu. No mesmo instante, o som de uma melodia suave preencheu o quarto. A música vinha de um pequeno porta-jóias que minha mãe guardava no alto do armário. Daqueles que tem uma bailarina que gira quando você dá corda. Aquela ficou bem nos anos 80, bem anos 80, né? Mas aqui está o detalhe. Aquela caixinha estava quebrada há anos. Desde que me conheço, nunca vi funcionar. Minha mãe congelou. O choro parou imediatamente. Em silêncio, ela começou a procurar de onde vinha o som, até perceber que era da caixinha. Pegou e abriu com cuidado, mas o mecanismo não girava. Mesmo assim, a música continuava tocando. Minha mãe me olhou sem dizer nada e eu senti uma mistura de pavor e curiosidade. Depois de alguns minutos, o som parou. E como se nada tivesse acontecido, a caixinha voltou ao seu estado inerte. Minha mãe tentou arrumá-la tempos depois, mas o conserto revelou que o mecanismo estava completamente destruído. Aquele momento me marcou profundamente. Desde então, eu evito pensar no que aconteceu. Prefiro acreditar que foi coincidência ou que a minha imaginação de criança distorceu os fatos. Hoje eu sou médica e lido com a morte quase todos os dias. Ainda assim, não consigo deixar de pensar que talvez tenha algo ou alguém me acompanhando ao longo desses anos. Às vezes me pergunto se abrir essa porta para o desconhecido poderia me dar respostas. Mas o medo de quem ou o que eu poderia encontrar sempre me impede de tentar. Mas a mãe dela ouviu também essa parte? Eu não... A mãe dela ouviu a música, Jesus. Mas acho que não viu a avó. Não viu a avó. Não sentiu a presença da bisa, né? Mas que louco, né? Acho que eu não ia conseguir conviver com o fato de sentir que tem alguém tentando falar comigo, mas eu não vou abrir essa porta. Porque assim, se eu estiver parada e ninguém estiver tentando falar comigo, eu tô tranquila, eu não vou ficar procurando. Mas se estiver no mato e ver uma criancinha… Agora, se tem alguém tentando falar comigo, porque ela fala como assim? Parece que tem alguém tentando entrar em contato. Você não vai abrir essa porta? Ai, não sei. Então, o problema do abrir acho, fazendo advogado do diabo ou da bisa aqui, nesse caso. Não que a bisa seja um diabo, mas tá ali. Aí você abre, você pode ver lá, mas o que vem de lá pra cá também, né? Não dá pra saber. E aí tem essa demanda, ela tá no hospital, imagina, ela vai dar um instrumento pra alguém cair no chão, porque não tem ninguém ali. Nossa, né? Verdade. Então… E como ela tá no hospital, que é um lugar que geralmente tem uma energia, né? Porque muita coisa acontece. Tem acho que todos os lugares que tem um fluxo muito rápido de pessoas, um fluxo, né, de pessoas, não necessariamente rápido, tem toda essa energia, né? A gente fala cemitério, então tipo hospital, lugares assim. E hospital tem essa energia dos dois extremos de vida, muitas vezes, né? O fim e começo. Então é a galera que tá chegando e a galera que tá indo. Então é tipo a estação do Harry Potter ali. Tipo, você entra e vai ter uma porrada de gente que você nem tá vendo, indo pra um lugar mágico que a gente nem sabe qual é. Mas nunca aconteceu com você de você ouvir uma música do nada? Já aconteceu. Eu tive poucas experiências, assim, no sentido de, sei lá, ver uma pessoa, alguma coisa assim, não. Mas vultos, ou uma sensação, acho que a sensação… Com certeza eu já tive muito. E eu ando tendo muito. Eu ando ultimamente, eu tive a minha primeira paralisia do sono. Nossa, amiga. Eu nunca tinha tido. E eu tava muito feliz que eu leio tanta história de paralisia do sono que eu ficava apavorada. Mas a minha, eu não fiquei apavorada. Mas você tomou algum remédio, alguma coisa antes ou só aconteceu? Só aconteceu. Mas eu vi um olho gigantesco.
Eu conto que é um olho que ele é… Sabe Beetlejuice, assim? Aquela coisa meio preto e branco. Então era uma coisa listrada. Eram 2 olhos… Meio como se fosse de uma animação, assim. Bem grande. Eles eram, tipo, desse tamanho. E eu tava com os olhos fechados e eu estava vendo eles. Louco. Então eu via eles, eu sabia que eles estavam ali. Mas eu não senti medo. Apesar de ser uma coisa bem assustadora, né? Eu lembro que, tipo assim, eu falei, não, eu tô cansada, então eu vou dormir. E isso foi no meu apartamento antigo, né? Que eu mudei recentemente, faz um mês. Então, nesse apartamento novo, eu nunca tive nenhuma sensação. Então, eu fico pensando muito assim, o quanto também as sensações estão ligadas aos lugares que a gente tá, né? Total. Tipo, o quanto… Porque um pouquinho antes de… Sei lá, que eu já mudei 15 vezes na vida, então eu já mudei muito. Mas teve um apartamento que eu morei que eu ouvia passos assim em cima. E eu era no último andar. Então, assim… E foi bem no finalzinho, quando eu já tava saindo. E eu ouvia passos. E eu ficava assim pra mim, não, é uma família de pombos. Sabe? Eu ficava me explicando. Ficava se explicando. Me dando essas porque se abrir a porta pro outro lado, ó, você mesmo entendendo a menina aí. Exatamente. Eu ficava tentando ir por esse caminho. Mas assim, era muito bizarro o quanto eu ouvia nitidamente, assim. Então, já rolou comigo. Mas eu sinto que… se eu tivesse no lugar dela, eu acho que eu abriria essa porta sim. Porque eu acho que eu sou mais curiosa do que medrosa. É podcaster, né? Tamo aqui. Pois é, né? Tô procurando, assim, um conteúdo. Mas eu acho que eu sou muito curiosa, assim, sabe? Mas, assim, é assim que começam os filmes de terror também. Exatamente. Eu sendo macumbeiro e escrevendo filme de terror, sei muito bem o que acontece, às vezes, quando você abre do outro lado, amiga. E você também, tipo, como é que é o teu contato, assim? Mas quando eu comecei a me desenvolver em terreiro, eu venho de uma família também muito… Médium. Uma família mista, assim. E eu sempre achei que eu ia aprender isso com o lado preto, né? Mas não, aprendi isso com o lado branco e agora eu tô fechando. Então eu tinha um vô que era muito bruxão. E aí ele fazia umas paradas, tinha sempre umas coisas. Você tinha medo dele ou você achava legal? Não, eu achava muito legal, assim. Ele fazia umas brincadeiras comigo que anos depois eu fui perceber que ele tava meio me iniciando nas artes. Caramba! Nas artes mágicas e tal, mas muitos anos depois. E aí, quando eu comecei a entrar mais forte nessa coisa da religião organizada mesmo, eu até comecei pela parte mais intensa das religiões, intensa, por assim dizer, de tipo intensidade mesmo, né? Nem de ruim ou de mal. Das religiões afrocentradas, que foi a Quimbanda. Então, quando você vai pra Quimbanda, aí é umas loucuras. Você vê, você vai, tem que… Você começa a ver umas paradas assim que real não tem. Assim, só as minhas histórias de Quimbanda dão uns 4 episódios aqui do caso bizarro, assim, de ir fazer oferenda, sair mão do mangue, puxar a oferenda e a oferenda sumir, assim. Você fala, só tem eu e a mãe de santo aqui, como é que essa parada sumiu? E você via, assim, sabe? A gente via, ó, me arrepia até hoje, ó. Caramba. E aí, de um tempo pra cá, fui pra uma parada mais leve. Mas você conseguiu, tipo assim… você sempre consegue lidar de uma forma leve ou não? Às vezes dá um puta medo do caralho. Medo eu não acho, assim. Às vezes dá oportunidades perdidas, assim, em alguns lugares. De você… Pro bom e pro ruim, no sentido de… Você falar, se eu for pra tal lugar… Eu devo ir pra tal lugar. Aí não vai. Aí você descobre que o crush tava lá, sabe? Você fala, poxa… Perdi. Aí, esses dias mesmo, agora, no meio do mês… Fui visitar um amigo… Na 9 de julho, e aí foi um dia que choveu muito. E eu desci, olhei pra frente, era o prédio de uma tia-avó. E eu falei, foi muito forte, tipo, vai visitar. Mas tava muita chuva. Eu não vou, deu 3 dias, ela morreu. E aí eu, então era meio isso, eles estavam falando pra ir dar o tchau pra ela, e eu não fui, sabe? Tipo, mas assim, tava muita chuva mesmo, né? Tava alagado. São Paulo tá foda, tava alagado e lixo correndo, mas eles falaram, ó, era meio isso, talvez se eu soubesse que era a última, ia me molhar, ia chegar lá, ia me dar uma toalha, ia me fazer um café. Mas eu não fui porque eu falei, nossa, amanhã, sabe, semana que vem a minha irmã que mora sozinha vem, a gente vem junto, mas a minha irmã chegou, ela morreu. Então a gente tem esse lugar, assim, de tipo, conforme você vai… E às vezes… Mas eu tô numa fase da vida, assim, que aparece às vezes entidade, aparece gente falando comigo, eu só falo, ô galera, hoje eu adorei que vocês me escolheram. Eu tô super ocupada. Mas hoje… Tô numa fase da vida que eu não tô… assim. Não tá dando. Então tem várias vezes, assim, de noite, assim, eu começo a ouvir umas coisas, eu falo, galera,
tô muito cansado, valeu. Valeu. Manda uma carta aí, fala com a minha assessora se Tem precisar. um job amanhã às 8 da manhã. Fala com a minha assessora, mas agora não vai dar. Porque é isso, assim, se você deixar aberto, vai vir toda hora. Vai vir toda hora. É isso que muitos médiums falam sobre essa dificuldade, né? Que até aprender a lidar, eu acho que tem um pouco da experiência, né? Do tempo que você vai passando. Mas eu acho que tem algumas pessoas também que devem ser mais para-raio, sabe? Do que outras, assim, tipo assim. E aí, às vezes, não é muito você ter a experiência. Às vezes, você realmente vai chamar muito mais, assim, e acho que tem uma… né? Eu tenho uma relação, assim, às vezes… Falando com gente que, assim como eu, já teve algumas experiências de quase morte, assim, de ver a luz mesmo, ir pro outro lado. E aí eu começo a ver isso, assim, quanto mais dessas experiências a gente teve, menos medo você fica, mas mais aberto você fica pra outras energias que seja. Então, como eu já tive algumas na vida, assim, de ver a luz, de ir pro outro lado, de ver… Tem várias vezes que eu falo, mano, era mó legal lá, então não vai ter medo de fantasma, tá ligado? Não vai ter medo. A galera tava ali de boa, não é isso. Vai me assustar outras coisas aqui no terreno, que aí real pode me fazer mal, assim, tipo, me puxar. Então eu sinto muito isso, e aí quase sempre a lição é isso, é afastar e separar. Sim. De ir fechando. Saber É os por isso que eu momentos, brinco, é um relacionamento tóxico. Se você deixar, a menininha vai ficar até os seus 90 anos puxando, tipo aquele cachorrinho que joga bolinha, já tá cansado, aparecer, né? Então a Hannah tem que escolher, assim, fala, porra, gata, tá legal ela ali. Ela pediu pra ser amiga. Ela pediu, corpo, então. Entendeu? Vou culpar a Hannah sim. Então, ela perguntou se queria, mas ela nunca falou se queria de volta. Fiquei ali, ó. Ela perguntou, quer ser minha amiga? Mas acho que a menina não se importava, não. Não se importou. Quer? Eu tô indo. Ai, agora eu vou. Eu tava só esperando alguém chamar. Agora eu quero chocolate quente, quero ver Harry Potter no Natal. É isso. Vamos lá. Próximo. Então, o segundo caso aqui chama De Sete Além, a Demissão. Oi, Mabê e Isidoro. Estou escrevendo esse caso no momento exato que ele terminou, para que os detalhes não se percam. Meu nome é Bruna, sou de uma cidade do interior de Minas Gerais que se chama Itabirito. E o que aconteceu comigo foi durante meu expediente. Eu amei o nome da cidade de Itabirito. Não é muita cidade, gente. É, muita cidade interior. Assim. Cidade, né? Um dia em Itabirito. E você imagina muito, né? O queijo, o café. Uma coisinha assim. Né? Tipo, uns causos de terror. Já amei. Francamente, já não basta ser CLT. Tem que viver coisa do capeta, que o capitalismo já não é o suficiente, ainda temos que… Para contextualizar, sou promotora de um programa de benefícios para quem está em obra. Então faço um trabalho externo de visitar obras para captação. Hoje, precisei ir fazer uma dessas visitas e passei por um caminho que sou acostumado, que é tipo um atalho, para evitar o trânsito do centro. De forma geral, eu amo esse trajeto, acho lindo e me ajuda a sair do estresse do dia a dia, da cobrança de metas, etc. Essa estrada tem cerca de uns 3 km e é toda arborizada. Não tem tanto movimento, mas hora ou outra passa alguém por mim. Eis que hoje estava fazendo esse caminho e ninguém, absolutamente ninguém, passou por mim. Foi um dia bonito, mas à medida que eu fui andando, o dia foi escurecendo até se tornar sombrio. As árvores pareciam maiores do que realmente são, e eu, que estava com o ar-condicionado no talo, passei a bater os dentes de frio. A impressão era de que quanto mais eu andasse, mais longe de destino final ficava. Mais esburacado o asfalto, a temperatura caía. Cagona que sou, e aprendi do que não fazer em filmes de terror, lá o que a gente tava falando. Esperto. Virei o carro e voltei, pensando em pegar o trânsito movimentado, mas não segui aquele trajeto. Mas eu não chegava nunca. Fui voltando cada vez mais acelerada. Carro de empresa apita quando passa da velocidade determinada e ele apitou desesperadamente. Mas mais desesperado que o alarme só eu. Continuei até chegar em um ponto que simplesmente acabaram os buracos, o sol apareceu de novo e um carro passou por mim. Pisquei o farol pra avisar, mas avisar o quê, né? Então foi um cagaço. Não sei explicar o que rolou, mas essa visita vai ficar pra amanhã por outro caminho. Agora estão me ligando perguntando por que eu fiquei tanto tempo acelerando e não reduzi. Como eu explico o que rolou, hein? Pelo menos o cagaço foi remunerado, tem? É bom, né? O medo remunerado é muito bom. Cara, eu adoro esses casos que… E existem relatos há tanto tempo, assim,
eu realmente acredito. Tipo assim, que as pessoas às vezes falam que é 7 além, existe falha na Matrix, existem várias maneiras de falar, mas, por exemplo, sei lá, um trajeto que você sempre faz em 3 quilômetros, de repente, um dia, a sensação que você tem é de que aquilo vira 10, assim. Então, eu já passei por algo parecido, assim, nesse sentido de alguma coisa parecer mais difícil, assim, no dia. Então, eu super acredito nesses casos. E eu adorei que, tipo assim, ela precisava ir, ela tinha um negócio do trabalho, mas ela falou assim, não, eu assisto filme de terror o suficiente pra saber que isso aqui tá dando merda. E, cara, se num trajeto que era pra ser bonito, 3 quilômetros, você nunca chega. Itabirito ainda? Itabirito. Tá uma puta… E, tipo assim, ela com ar-condicionado no talo, porque devia tá calor. Do nada tá com frio, deu alguma merda. Sim. Não, Então… aqui é mais um ponto pra educação, nem que seja educação de filmes de terror. Né? A galera assiste e corre pro último andar. Quando o cara entra ali, de vez sair pra fora, Nossa, já tá errado, né? Que ódio. Mas eu acredito muito nessas teorias de mundos paralelos, sabe? Que mundos infinitos, do nada vazou assim, pra um lugar. Que você vaza e volta. Tipo, às vezes eu acho que muito da mediunidade dessas paradas é meio sobre isso, assim. A gente, de alguma maneira, se sincronizar e acessar esses outros lugares que estão bem aqui do lado, ou no mesmo tempo, e igual ela, assim. Já vi… Tem um caso que eu adoro, que é o caso do cara que chegou em algum aeroporto, eu esqueci o nome dele agora. Mas ele chega num aeroporto com passaporte, com documento, com várias coisas perfeitas, assim. E ele quer fazer, ele não fala a língua, ele jura que é de um país que não existe. Ele aponta no nosso mapa pro lugar, assim, fica desesperado. E aí ele fica preso, aí a galera prende, ele tem dinheiro, ele tem todo um rolê. E aí prendem ele no hotel pra saber, em 2 dias, fica interrogando, ele não fala inglês, ele nem sabe o que é. E aí do nada ele some. Cara, eu amo essas histórias, eu amo muito. E eu acho que um pouco dos conteúdos que a gente vê de ficção científica, né, de certa forma, o futuristas, eles tentam, de alguma maneira… É quase como se a gente pensasse que um dia a gente vai conseguir ter um acesso a isso. Porque eu super acredito que a gente é aquela galera que, tipo, os alienígenas olham pra gente e falam assim… Eu acho que daqui a 50 anos eles vão ficar mais inteligentes. A gente volta aqui e conta pra eles alguma coisa. Vamos dar uma volta no shopping. Vamos dar uma voltinha. Essa criança e aí eles voltam 50 anos depois. Cara, eu acho que essa galera não vai rolar. Tipo, eu acho que a gente em algum momento foi um potencial pros ETs. Mas eles meio que perderam um pouco a fé na gente. E não posso nem criticar o ET, entendeu? Que ele tem toda a razão. Eu tenho pra mim, assim, que eles vêm de vez em quando e falam assim… Galera, eles não evoluíram do jeito que a gente achou que eles iam evoluir. Eu acho que eles estão meio focados em umas outras bobeiras. Eles estão preocupados com outras coisas. Porque eu sinto que se a gente evoluísse muito, assim, enquanto tecnologia mesmo, enquanto, sei lá, sociedade, acho que pra coisas mais incríveis, talvez a gente tivesse, sei lá, num futuro acesso a alguns… Tipo, você não ser só uma possibilidade, sabe? Sim. A gente já fala de tantas coisas. Tipo, tem a série Ruptura, né? Que óbvio que não é a mesma coisa que a gente tá falando aqui. Mas que ele fala um pouco de 2 personalidades, né? Que você faz uma cirurgia no teu cérebro, você muda pra o seu pessoal e o seu profissional. E eu fico pensando assim, será que um dia todo mundo teria acesso a, tipo, algumas realidades paralelas, sabe? Eu fico meio nessa noia. Mas eu acho que não vai ser… A minha geração não vai ver, porque a gente tá… Não, então, mas tem a parada da galera da floresta, uma galera que eu ando muito, assim, os indígenas e pessoas que a gente vê e pessoas que a gente não vê, talvez. E no final ali é isso, né? Quando você toma uma ayahuasca, quando às vezes você faz um tratamento xamânico com cogumelo, o que ele tá propondo é exatamente isso no final, né? A gente viver outras possibilidades, ser outras pessoas, ter acesso a outros espaços e tempos. Então, eu que já fiz alguns tratamentos desse e tal, é absurdo, assim, de tipo, você vê, sabe, às vezes você tá vendo seu passado, mas você tá vivendo o futuro, e você tá aqui agora. Então, vocês estão vendo eu ler aqui coisa, mas eu era gago de não conseguir falar. E aí eu fiz a parada, e aí eu fui tratando e fui mexendo, e aí uma hora quando acabou a viagem, assim…
eu falei. Aí eu, mano, o que aconteceu? Algo mudou, então… E aí eu fiquei pirando muito, assim, o que voltou? Fui eu mesmo? Ou eu, Gago, ficou lá, sabe? Tipo, mudou a personalidade. Nossa, você entra numa pira que você não consegue sair, né? Não consegue, fica, tipo assim… você fica pirando. Então é muito parecido com isso aqui. Então eu acredito muito que às vezes tem umas vibrações, assim. Eu falo com os indígenas, às vezes, assim, que eles falam umas coisas dessa. Eles falam, não, a gente tem que dormir ali, porque aqui é onde passa o sonho, o dreaming. Então a gente tem que pegar e se alinhar e tá como se fosse uma maré. Ele fica procurando pra onde ele vai ter a iluminação, que pra mim é esses buracos, assim, esses buracos na realidade. Que nesse caso aqui tava em Itabirito. Itabirito. Comendo pão de queijo, tomando café. A gente precisa fazer uma tour no Itabirito. É sobre. Bom, o terceiro caso aqui já tô com medo, ó. Amizades e sequestros. Vamos lá. Oi, Mabel Isidoro, me chamo Larissa, sou cadeiruder de carteirinha. Cadeiruder é a galera do Caso Bizarro. E faz anos que quero mandar uma das histórias mais bizarras da minha vida. Porém, enrolei até precisar colocar como meta de 2025 te mandar. Pra contextualizar, sou de uma cidade bem pequena do interior. Isso aconteceu há mais ou menos 14 anos atrás. Nessa época, eu tinha um grupo de amigos de uns 15 adolescentes roqueirinhos. Tínhamos mais ou menos 16 anos. Uma menina desse grupo era simpática demais e fazia amizade com todo mundo. Certo dia, veio transferido para o colégio um menino. Vamos chamá-lo de Paulinho. Óbvio que a minha simpatia virou uma das melhores amigas do Paulinho, então o acolhemos no grupo e ele passou a sair com a gente. Meus pais sempre foram super protetores e o único rolê que eles permitiam que eu frequentasse era sair para comer pizza e depois ficar na frente de casa batendo papo, fazendo bagunça. Certo sábado, fomos todos em frente à minha casa, ficamos lá até tarde da noite e combinamos que no dia seguinte iríamos em um pesca e pague, um lugar que você literalmente pesca e paga para fazer um churrasco. Sairíamos no domingo pela manhã bem cedinho para que pudéssemos aproveitar o dia. Todos foram embora, me recolhi e fui dormir. Na época eu dormia num quartinho fora de casa porque minha mãe estava fazendo umas reformas. Acordei às 6 da manhã de supetão após ouvir um grito agudo de longe. Eu e os meus pais saímos correndo para saber o que estava acontecendo. E quando chegamos, percebemos que os vizinhos iam se acumulando na casa da frente. A vizinha que morava nessa casa estava aos prantos, desesperada. O carro vermelho dela estava no meio da rua e tinham documentos jogados dentro dele. Ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, então chamamos a polícia. E enquanto eles interrogavam a vítima, deram os documentos para todos vermos. Quando eu peguei o RG na mão, fiquei branca, comecei a suar. Comecei a ter uma crise de ansiedade. Chamei minha mãe num canto e sussurrando disse que conhecia aquela pessoa. E sim, era o Paulinho. Moral da história. O Paulinho, coincidentemente, era sugar baby da minha vizinha da frente, que tinha mais de 60 anos. Eis que a vizinha começou a namorar outro cara, o Paulinho ficou com muitos ciúmes e armou um sequestro. Depois que meus amigos foram embora no sábado de madrugada, ele entrou na casa da senhora, prendeu ela e o atual namorado com cordas em algum cômodo e os ameaçou com facas. Em algum momento o namorado conseguiu se soltar e o Paulinho tentou fugir com o carro dela, mas como não sabia dirigir, foi correndo mesmo, pulou um muro e foi embora. E nesse processo ele deixou cair todos os documentos dentro do carro, e foi nesse momento que a vizinha deu o berro que nos acordou. Quando eu falei pra minha mãe que era o rapaz, ela foi conversar com os policiais e explicou. Então foram até a delegacia dar o depoimento. No mesmo momento, o avô do Paulinho chegou e falou que sabia o que tinha acontecido e que ele tinha ido no pesca e pague que tínhamos marcado no dia anterior. Combinamos com os policiais de irmos até lá como se nada tivesse acontecido para que pudessem pegar o Paulinho em fuga. Chegamos e o querido estava lá como se fosse um dia normal na vida dele e não um que ele tivesse acabado de fracassar em um sequestro. Quando deram voz de prisão, ele ficou tão nervoso que bugou e não sabia colocar as mãos atrás da cabeça. Paulinho ficou preso por um tempo, cheguei a visitá-lo na cadeia e depois nunca mais ouvi falar nele. Espero que esteja bem, porque apesar de tudo ele era uma boa pessoa. Bom, é isso, peço desculpas pelo relato enorme, mas não é sempre que um amigo que estava na sua casa planeja sequestrar sua vizinha de frente por ser sua sugar mommy. Gente do céu! É um texto sobre a contemporaneidade, né? Meu Deus, que bizarro! É muito contemporâneo tudo isso aí. Nossa!
Mas assim, bom, agora que a gente sabe que nada deu errado, né? Tipo, ninguém se machucou, embora tenha sido assustador. Eu achei muito engraçado a parte, porque todos ali têm 16 anos. Que ele rouba o carro, mas aí ele lembra que ele não sabe dirigir. Essa foi a parte que mais me pegou, assim. O que ele fez? Ele tipo, roubou o carro, ele não fez nada. Ele ligou o carro e tirou, foi e bateu no muro, sei lá. Tirou o freio de mão e o carro só desceu. E, gente, como... Essa parte pra mim já virou meio os Trapalhões, assim, sabe? Tipo... Mas tem essa vibe, né? Ele parece um bom ator, né? Porque ele vai, aí finge no Pesca e Pague. Primeiro que é um Pesca e Pague que é um grande cenário, né? Não, e eu nunca vi isso na minha vida, Pesca e Pague. Você nem sabia que existia. Não? Isso. Você nunca foi? Nunca fui. Tipo assim, imagino que seja o quê? É que eu não sei, tipo assim, você tem que pagar, tipo... É um lago, aí tem alguns modelos. Aí quase sempre você paga uma entrada e depois um quilo do peixe se você levar. Peixe embora, ou senão você paga uma entrada e fica lá o dia inteiro só pescando e devolvendo. É uns lagão. Mas é que, sei lá, pra mim o lago era livre, assim, você não precisa pagar pra ir no lago. Não, mas esses é os peixes... Mais fodões. Às vezes fodões, às vezes é só o peixe que deixam com fome tem mais, então você vai pescar alguma coisa com certeza, tipo de criação, sabe? Então muita gente gosta de pescar, mas pescar é meio chato, né? Então, o Pesca e Pague, você vai lá, fica sentadinho, aí tem restaurante, tipo um clube com pesca. Não é só o lago. Nunca ouvi falar disso. Eu tinha uns voos, mas é isso, interior e tal, essas paradas de vida. Mas a parte do Pesca e Pague me pegou muito, assim, tipo, vamos um churrasco num Pesca e Pague, é uma coisa muito interior. Mas a parte do ator, pra mim, me pegou, assim, da pessoa saber... Eu quero saber quem foi o melhor, assim. Se foi ele fingindo normalidade, ou foi ela fingindo normalidade por ele fingir normalidade. Não, total. E ainda tem o rolê de que, tipo... Ele tava ali na frente da casa dela, mas não porque a galera tava lá, mas porque depois ele ia colar na casa da Sugar Mami. Tipo Exatamente. Assim, mano... E tem um rolê meio ali, né? De tipo, ele 16 anos, a mulher com 16 anos, 60, que também não é total, não é nem Sugar Mami, né? Tem outro nome isso aí. Total. Tudo muito errado, tudo muito esquisito. Mas enfim, né? 15 anos atrás, né? Falou e... Apesar que 15 era um anos momento atrás mais simples. Éramos mais simples, mas assim, ainda assim, bem esquisito. Bem esquisito. Mas, né, tomara que o Paulinho, onde é que ele esteja bem. Então vamos aqui pro caso 4. Isso. Caixão e faz-me rir. Olá, me chamo Nicolas. Eu amo acompanhar o caso bizarro. Vocês foram um dos melhores amigos de 2024. Me salvaram da depressão, perdi minha mãe esse ano e vocês me confortaram muito com o humor de vocês. Muito obrigado mesmo. Fofo, Nicolas, meus sentimentos aí, espero que você esteja bem. Eu vivi boa parte da minha vida em Dom Cavate. Grande nome de cidade, né? Gente, hoje uma cidade do interior de Minas Gerais. Minas Gerais de novo, Minas. Conhecida como a terra da linguiça. Dom Cavate, tem que fazer Itabirito, Dom Cavate. Minha mãe me adotou com apenas 3 dias de vida quando ela já tinha 55 anos. Ela faleceu agora, em 2024, aos 78, e hoje eu tenho 24. Desde pequeno, eu fui muito sensitivo. Minha mãe já me contou uma história de quando eu era criança e falei sozinho com meu avô, que já havia falecido. O que eu vou contar agora ocorreu em 2013. Eu e minha mãe sempre andávamos juntos, desde quando eu era criança, para ir aos supermercados, etc. Passávamos sempre pela rua onde uma senhora chamada Luísa morava. Minha mãe já a conhecia há anos, então eu a conheci desde pequeno. Ela vivia me pedindo favores, pois tinha um problema grave na perna, que ficava inchada e cheia de feridas, e não conseguia se locomover muito bem. Eu sempre fazia o que ela pedia e ela me dava um trocadinho. Nunca era pouco, era 20, 30 reais. Ela sempre... Uma criança. Uma criança, isso aí, a grana. Só em chiclete, só em revistinha da Mônica, é biblioteca. Não, em 2013, 20, 30 reais era tipo, era muito dinheiro. Muito dinheiro. Ela sempre tirava o dinheiro do peito. Em 2013, Luísa não deixava ninguém entrar em sua casa e o portão da sua casa dava para a garagem que estava bagunçada. Como de costume, eu fiz um favor e conversei com a senhora. Luísa andava muito sumida e uns dias antes desse fato eu senti algo estranho. Os vizinhos começaram a dar falta, pois ela era sozinha e não tinha muito para onde ir. Então chamaram a polícia. Quando a polícia chegou na casa, invadiram e encontraram a senhora caída no chão, morta.
E a casa estava cheia de dinheiro. Tinha dinheiro para todos os lados, inclusive debaixo do colchão. Havia baldes de dinheiro. No total, foi estimado R$80 mil em dinheiro. Isso até foi parar nos jornais. Todos ficaram chocados. A senhora era super simples e no final das contas, como ela não tinha herdeiros, o dinheiro foi todo pro governo. Gente, eu tô meio chocada. Cadê o Paulinho nessas horas? R$80 mil. Cadê o Paulinho nessas horas? Não aí é, o Paulinho devia estar em Dom Cavate em 2013, não? Gente, mas que loucura. Não, eu acho muito errado ir pro governo, né? Cara, não precisa quase de uma pessoa, uma entidade, uma ONG, sabe? Não, essa... Ah, não. Mas será que ele não pegou nem... O vizinho foi lá e... de boaça. Nunca sabe o que tá acontecendo. Aquele cinquentinho ali, mas aquela que loucura, coisa. gente. Como você, tipo, R$80 mil é muito dinheiro. 80 mil é muito dinheiro. Né? Ainda mais se for nota 10 pequena. 10 anos atrás, mano. 80 mil. Você comprava uma casa. Imagina. Um apartamento, já começava. Ali na... Como é que é o nome da cidade mesmo? Dom Cavate. Dom Cavate. Em Dom Cavate era uma casa, um apartamento, você podia com certeza. comprar uma casa aí com esse dinheiro. Eram uns 2 carros populares, pelo menos. O carro popular era 40, 50 mil. Total. Mas zero ainda, né? Não era nem usado. Exato. Mas que loucura. Mas onde será que ela conseguia esse dinheiro, hein? Ficou Será que ela sacava, tipo assim, ganhava uma aposentadoria tinha uma grana e ia sacando? boa. Ela devia ter uma grana boa. Talvez ela tivesse uma vida mais simples mesmo, então ela guardava, né? Sim. Mas que triste. Eu ia pedir mais favor se eu fosse a Luísa. Eu ia ficar pedindo favor pra todo mundo e dando uma grana, assim, meio Exato, porque agora 20, 30 reais a gente vê que não era nada, não né? Não é nada pra ela. Ela tava comprando uma amizade igual a Hannah. Comprou deu uma volta nas histórias. Nas histórias. E aí, ela é equivalente a Hannah de Dom Cavate, assim, de tipo, as crianças apareciam. Né, ela aparecia, ficava aqui 20 reais pra ser. Quer ser meu amigo? Aí colocava um copo de Toddy, assim, achocolatado pra criança. Por favor. Eu tô apaixonada pela história da Luísa de Dom Cavate. Eu preciso saber mais. Eu vou dar uma investigada. Se tiver Porque matéria, saiu no jornal. Ele falou que saiu no jornal aqui. Mas eu li a matéria e não contava de onde que veio o dinheiro, assim. Eu fiquei bem curiosa. A gente é fofoqueiro, né? A gente quer saber de onde que veio o dinheiro. Eu vou colocar a matéria lá no Instagram, no caso do Bizarro, pra quem quiser ver a matéria. Uhum. E o que a gente aprende dessa história? Dessa? Nossa. Acho que não guarda dinheiro, né, em casa. E doa pra alguém. Gente, faz um... Eu acho que tem essa coisa. Faz um testamentinho. Mas é isso, quando você tá... Tem algumas regras que são boas. Acho que um testamentinho é bom, nem que seja pra... Por exemplo, que triste, se ele tava ali... Que ela morreu assim também. Acho que é isso. A gente nunca espera que vai, né? Muitas vezes. Então talvez ela tava... Até tinha planos D. Mas só caiu ali um dia. E se machucou. Machucou, aconteceu, mas eu tiro muito isso, assim, pessoas, assim, vejam Nath Finanças, aprendam a investir direitinho o dinheiro. Amei. Pra esses aí. Viu, Luísa, se você tivesse assistido Nath Finanças, você estaria com a mansão, o jogo do Porque tigrinho. se tava com 80 aqui, imagina se tivesse investido em CDB de 2000. Já começa uma aula, né? Amei. Esses foram os casos, eu adorei. Também, agora a gente vai pro momento de indicações. A indicação hoje a gente vai roubar no jogo. Vamos roubar. Geralmente a gente cada um dá uma indicação, mas a nossa indicação é uma única, né? Uma indicação assim, que a gente nunca falou sobre isso. Nem sei nunca o que a gente tá falando. Nunca citamos. Nem são 2 anos e meio da minha vida envolvidos nessa indicação. Nunca citamos o Original Audible. Então eu acho que hoje a nossa indicação vai ser Angola Janga. Exatamente. Espero muito que as galera ouça. Entra lá na Audible, dá um clique. E eu... Roubando no jogo também, eu quero falar. O Angola Janga, obviamente, é meu, mas tem o do Lázaro Ramos também, O Que Aprendi, se não me engano o nome. Eu vi. Que é incrível. E lindo. De vários casos aqui que a gente viu, é um questionamento muito massa, assim, que é ele se questionando sobre coisas que ele devia mudar e aprender, entrevistando gente sobre isso. Então, o Lázaro é maravilhoso, gente. Ouço do Lazinho, tá muito massa. E, obviamente, faça. Esse aí é doc, é vida real, mas pra você ir lá e fugir e ver que a história brasileira pode ser muito massa e muito divertida. E a gente pode comparar com 300, com qualquer filme de independência norte-americana, de guerra civil. A gente já teve essas histórias aqui. Elas foram contadas, só não foram ouvidas. Então agora tá na hora da gente literalmente pôr o fone e ouvir em Angola Janga, um original Audible. Perfeito.
E é para as pessoas que quiserem te seguir nas redes sociais. Prefiro que não, mas… Melhor não. Mas aí vão te seguir na vida real. Criar uma criança, né? Aqui tem que tomar cuidado. Talvez eu tenha R$20 no bolso pra ficar distribuindo. Vai ser 2, 3, né? Nos dias de hoje. A inflação. Isidoro com Z. Então, igual chocolate, que eu sou redondo, marrom igual chocolate. Isidoro com Z de Zabumba, que é meu sobrenome mesmo. Perfeito. Então, Isidoro em qualquer rede. Então tá bom, obrigada. Espero que você tenha gostado. Me convide sempre, adorei. Foi muito legal e até o próximo episódio. Até mais, gente. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.